Bem-vindos a mais um programa Elga e Você. Eu sou a Elga Figueiredo e vamos estar juntos na próxima hora com muita informação com credibilidade. E é sempre um prazer poder estar aqui com vocês de segunda a sexta. E já confere aí um pouquinho do nosso programaço de hoje. Então, alergia é até bom, né? Mas assim, popularmente seria uma reação que o organismo não está acostumado. Então seria uma reação adversa, vamos colocar assim. Entendi. Que o organismo responde a várias maneiras, né? Uma resposta do nosso organismo? É, uma resposta do nosso organismo. Quando a pessoa tóxica, ela é excessivamente autoritária. Isso. E ela se preocupa, ela mostra que está preocupada com a pessoa. Né? E a outra que está recebendo essa preocupação, não, ele me ama, ele gosta de mim, mas ao mesmo tempo ele está cerceando a pessoa, tirando o poder da pessoa. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. E a partir de agora, minha gente, o papo é sério, porque vamos falar de algo que atinge quase a metade da população, isso mesmo, que é a alergia. E para isso estamos recebendo aqui pela primeira vez, primeira de muitas, viu, doutor? Doutor Rodrigo Pérez, que veio direto lá de Cáceres para nos visitar aqui, doutor. Seja muito bem-vindo e quero agradecer muito por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje, compartilhando todo o seu conhecimento. Boa tarde, Elga. Eu quero agradecer em primeiro lugar a você, a todos os seus colaboradores, né, pelo carinho até de estar em contato com a gente. Para a gente é um prazer. Para a gente é um prazer enorme estar aqui. Falar de uma das grandes paixões da minha vida, que é medicina e alergia, né? Olha, então, a alergia, doutor, como eu falei no início, é algo que muito presente, né, na nossa vida, porque sempre você ouve falar que alguém ou teve um quadro de alergia, ou sofre muito com alergia, seja respiratória, porque existem vários tipos. Mas para iniciarmos mesmo, o senhor podia nos conceituar o que é alergia? Ela é uma hipersensibilidade? Então, alergia é até bom, né? A gente às vezes fala a palavra hipersensibilidade, sim, mas assim, popularmente seria uma reação que o organismo não está acostumado. Então seria uma reação adversa, vamos colocar assim. Entendi. Que o organismo responde a várias maneiras, né? Uma resposta do nosso organismo? É, uma resposta do nosso organismo. Então assim, como que na maioria das vezes funciona? A pessoa tem o primeiro contato, ela cria, né? Um anticorpo, qualquer substância. Sim. E no segundo contato a pessoa apresenta, isso aí são os casos mais graves, que é o que a gente chama de IgE mediado, que são os casos mais graves, que pode ter risco de morte, dependendo, por exemplo, a picada de abelha, alergia a camarão, alguma coisa, são pessoas, a gente vê que tem várias pessoas que podem vir a óbito aí numa reação anafilática, que a gente chama, que é o quadro mais grave de alergia. Sim. E tem outros mecanismos, né? É igual, por exemplo, até um contato com limão, vamos dizer assim. Às vezes a pessoa sai no sol, está no churrasco, faz uma dermatite local. Isso também é um processo, é uma reação alérgica, né? Mas ela não é mediada, ela é celular, é diferente um pouco dessa, ela é mais como se fosse uma reação tóxica, vamos dizer assim. Entendi. E isso pode acontecer a mesma coisa, às vezes você vai numa festa, come um alimento e faz uma intoxicação, né? Sim. Não deixa de ser uma reação diversa, só que diferente, que às vezes a pessoa, isso quando é tóxico, não necessariamente a pessoa ela é alérgica àquilo lá. Entendi. Pode ser só como se funcionasse uma intoxicação. Um caso isolado. Entendi, doutor. Né? É uma reação adversa também, só que assim, a pessoa não necessariamente ela é alérgica àquilo, mas é mais ou menos um mecanismo funciona também. No caso da alergia, da maioria das vezes, a gente tem o quê? O paciente, ele cria ele passa a desenvolver uma reação àquilo lá. Então, no segundo episódio, ele vai ter. E tem as reações, né? Aí tem várias, né? Como você falou, né? A gente tem alimentar,
tem a respiratória que vai desde o nariz até o pulmão. Geralmente é causada por ácaros, mas poeira, sujeira. É o que a gente chama de inalantes, né? Que é aquilo que tem possibilidade de inalar e desenvolver. Aí entra ácaro, mofo, pólen. Foi até interessante, às vezes, você falar isso, porque tem aquela pessoa que às vezes fala assim, passou um perfume eu começo a espirrar. É né? Verdade, eu já ouvi falar mesmo. E aí, assim, qual que é um pouquinho diferente, né? Na realidade, isso aí é como se fosse um fator predisponente. Não necessariamente a pessoa é alérgica ao perfume. Sim. Mas aí, como é um cheiro forte, aí a pessoa já tem uma rinite, já tem um processo inflamatório no nariz, né? É um gatilho para ativar esse quadro. Né? Doutor, eu fiquei curiosa com algo, assim, a alergia, ela pode desenvolver alguma doença? Tipo, é importante que você leve a sério e busque um profissional para fazer um tratamento? Ela evolui de alguma forma? Você entendeu? Entendi. Na verdade, assim, né, a gente fala que a alergia, normalmente, ela é evolutiva, né? Então, assim, vamos pegar crianças, ela tem uma dermatite atópica, que é uma reação, né, uma alergia da pele, que às vezes aquelas criancinhas que tem as bochechinhas que descamando, né? Sim. E aí, normalmente, esse paciente é um paciente que vai vir a ter, por exemplo, um quadro respiratório, que é o que a gente chama de bebê chiador, que é como se fosse uma asma no início, né? Uma criança que sibila várias vezes, tudo. E aí tem alguns fatores que a gente classifica, né? E o que é interessante, até relacionado ao que você falou, é que, assim, por exemplo, a gente tem algumas doenças autoimunes, por exemplo, o lúpus. Olha só. Que ele pode, às vezes, a primeira manifestação dele pode ser um processo alérgico uma urticária. E às vezes a pessoa procura a gente vai fazer uma investigação. Então, várias doenças autoimunes pode ter como um início, né, como se fosse um sintoma, no caso. Como se fosse um mecanismo inicial para... Então, normalmente, quando a gente pega, por exemplo, mulheres, principalmente, né, entre 20 e 40 anos, que começa com uma dermatite um pouco mais grave, às vezes ela tem uma dor articular, e às vezes ela procura a gente, quando a gente vai fazer uma investigação, a gente acaba às vezes fazendo um diagnóstico de alguma doença autoimune, que as mais comuns aí seria, por exemplo, o lúpus. Dá uma maquiada, né? Dá uma maquiada. A pessoa, eu tô com uma alergia, e na realidade, quando você vai investigar, descobre que é o sintoma de uma doença. Dessa você maneira. Vê como é que tem que realmente levar a sério, né, doutor? Eu acho que é bem importante, porque assim, por exemplo, na criança, um pouquinho diferente, alguns vírus podem desencadear, e a gente tem visto muito isso, criança que às vezes a gente procura, a mãe procura, que ela está com, né, urticária, que é uma dermatite generalizada, né, que é aquelas lesões mais altas, né, que são, né, Entendi, que elas ficam na pele, e aí às vezes a gente vai ver, às vezes quando a gente vai fazer uma investigação, às vezes a criança teve lúpus, teve Covid há 15, 20 dias atrás, e aí às vezes foi assintomático, mas aí a manifestação vem. Então, assim, tem o processo viral, né? Então, na criança, quando é uma vez, às vezes um início, e é uma coisa meio passageira, né? Às vezes a gente posterga um pouco a investigação, mas aí quando, a partir do segundo episódio, a gente já costuma investigar. No adulto já é um pouquinho diferente, que normalmente a manifestação mais tardia, aí já cabe uma investigação, né? Uma manifestação mais tardia, tipo, às vezes a pessoa aconteceu, de repente, do nada, a pessoa começou a ter uma reação. Pode ser, eu acredito que frutos do mar, eu ouço muito falar, inclusive quando eu fui fazer lá o meu estudo, dei uma olhada, eu vi muitas reclamações em relação a frutos do mar. E que algo que manifestou já tardio, assim, já era adulto, de repente começou a ter alergia de frutos do mar. Isso é comum? Acontece? Você está normal e de repente porque, começa um quadro alérgico? Às vezes a pessoa não tinha contato antes, ou às vezes tinha um contato precoce. É até bom você falar, né, que fica aqui a informação. Qualquer manifestação de frutos do mar, a pessoa não deve comer novamente até que seja feita uma investigação, porque dos alimentos é o que mais está relacionado à reação grave, relacionada à morte. Sério? São frutos do mar. Então, assim, a gente até teve um colega médico, que ele até trabalhava no SAMU, né, que até coisas do destino, e aí ele acabou, e aí não fizeram, porque assim, nesses casos, a gente tem que fazer adrenalina, não adianta tomar, vou tomar, por exemplo, vou tomar um Alegra e vou comer o camarão, isso não existe.
na Já ouvi falar reação isso, viu? alimentar. Não, vou tomar aqui o remédio. Então, não faça isso, porque realmente a gente pode ter uma reação e dependendo do lugar que tiver, se não tiver um atendimento adequado mesmo, né, se for um choque anafilático, a pessoa pode não nos deixar aí, né, e acabar indo a óbito mesmo. O doutor falou agora que a alergia alimentar é geralmente um dos quadros que se desenvolve assim mais sério, então que você realmente tem que levar a sério. Existem vários tipos, né? Alimentar, de medicamentos, de cosméticos também, que é bem frequente, e muitos outros. A gente poderia comentar cada uma delas, doutor? Podemos comentar. Mas vamos dar uma paradinha, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, minha gente, já voltamos. Estamos de volta hoje, aproveitando a oportunidade de ter o doutor Rodrigo Pérez nos ensinando como lidar com os quadros de alergia, né, doutor? Sim. Porque, olha, é algo realmente que a gente precisa se preocupar. Geralmente as pessoas falam, tá com um quadro alérgico, às vezes nem vai investigar, né, doutor? Tipo, existem vários testes hoje que você consegue descobrir qual que é o tipo de, se é um produto, se é um alimento, se é uma maquiagem, um cosmético, que identifica qual que é o que te causa a reação alérgica, né, doutor? Então, é bacana você comentar, porque assim, a gente tem dois tipos de alergia, né, principais, que é a mediada por IgE, que é aquela que a gente faz o teste imediato, tá? O teste imediato a gente faz em, por exemplo, ácaro, mofo, alimentos, né? Sim. Então a gente faz o teste, esse é o teste de leitura imediata, que é o plique teste que a gente chama. Então a gente pinga a substância, faz um plique, a gente faz o teste da histamina antes, porque quando a gente toma um antialérgico, a gente toma um antihistamínico, então a gente testa a histamina. Se a histamina reagir, significa que a pessoa está apta a fazer o teste. Entendi. Porque ele tem que reagir para você não estar sob efeito de antihistamínico. E aí, o que a gente vê nesses testes? A gente pode ver, tem medicamentos, alimentos e né, inalantes, poeira, abelha, vespa, marimbondo e formiga, que são os himenópteros que a gente chama, Sim. que é aqueles que podem ter uma reação mais grave. No caso do cosmético, como você comentou, chama PET teste o teste. Então a gente coloca uns adesivos nas costas, esse é um teste de leitura tardia. Por quê? Ele é celular, ele não é reação imediata. Então você pode ter uma reação e ela pode demorar às vezes 3, 5 dias para reagir. Então é um teste mais demorado, um teste de 5 dias. A gente põe os adesivos nas costas. Olha Aí a só. gente testa várias coisas aí, por exemplo, né, você tinha até perguntado para mim sobre, por exemplo, bijuterias, níquel, né? Que então, acontece sulfato muito. de níquel, sim, é bem comum. bem comum. Tem, Cloreto de infelizmente, cobalto tem são mulher que não pode usar, né? Tem que Sim. ser ou só de ouro, sabe? Às vezes até prata, não consegue usar mesmo de nenhum jeito. Tem aquela reação, eu acho muito triste, viu, doutor? Não, é triste. Não, tem um lado bom porque a pessoa pode pedir só ouro, né? Pode para de pedir bijuteria. Adorei essa parte. Mas aí, assim, então o teste é muito comum, principalmente né, na mulher, bicromato de potássio, Sim. né? Parafileno de amina, que está relacionado à tatuagem, níquel, aí é um teste um pouco mais prolongado, né? Sim. E aí, assim, depende, hoje tem vários tratamentos, aí às vezes a gente faz, assim, qual que é a diferença, às vezes, da reação IgE mediada, que é o de teste imediato, que pode dar reação de morte e tudo, em alguns casos por alimento, medicamento, diferente do teste. O teste, às vezes, a gente afasta, é como se o organismo fosse esquecer, e aí, às vezes, dependendo, você consegue, às vezes, dessensibilizar só com afastamento. Sim. Na questão do IgE mediado já é um pouquinho diferente, que é aquela que a pessoa fala assim, tem vacina para essa alergia, né? Que é interessante. A gente chama de vacina, mas na realidade é uma imunoterapia. A gente vai fazer uma imunomodulação no paciente. Então é muito interessante hoje, porque assim, por exemplo, criança com APLV, que é assim, que a mãe mais teme, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Até bom comentar, porque Sim. o leite de vaca, que é a proteína, é diferente, por exemplo, da lactose. A lactose é um açúcar, então a gente não tem alergia à lactose, a gente tem intolerância. Se Então, confundem muito, né, doutor? E aí a gente vai ter manifestação só intestinal mesmo, gases, Entendi. diarreia, diferente da alergia que às vezes vem
sangue nas fezes, vômito e até dermatite mesmo, tá? Então, assim, hoje, por exemplo, depois de 1 ano e meio, a gente faz por exemplo, esse paciente vem, a gente afasta a proteína do leite, não a lactose, a proteína do leite, né? Durante, às vezes, 1 ano e meio. Aí a gente faz um teste, dependendo como tá, a gente faz uma provocação, que é bem interessante assim, a gente pega um alimento assado, que ele é menos alergênico. Então, às vezes, a gente libera o bolo, mas não libera o leite ainda. E aí você vai fazendo uma dessensibilização até você... É como se eu pegasse um copo de leite, fosse, né, um copo de água, fosse pingando uma gota de leite, para a gente dessensibilizar esse paciente. E isso a gente faz com ácaro, a gente faz com mofo, a gente faz com estrófilo, que é mosquito, né? Sim. Então é bem interessante que a gente consegue realmente modificar, dar qualidade de vida para esses pacientes. Porque doutor, eu vi o doutor falando que existe tratamentos, né? Falando, nos explicando aí como seria feito isso. Mas a alergia, ela tem cura? Tem, é o que eu estou falando assim, às vezes a gente tem paciente que está 10 anos assintomático, né? A gente considera ele curado. Assim, curado, assim, né? Não é 100%, pode ser que aconteça novamente ou não? Não costuma acontecer? Então, com alimentos, a gente, é assim, uma imunomodulação que você faz. Então, por exemplo, você voltou o leite para esse paciente, que a gente chama de dia D. Aí a gente faz, o paciente, né, chegou naquele dia que ele vai voltar a comer. Só que assim, ele tem que ingerir essa substância pelo menos 2, 3 vezes por semana. Senão é como se o organismo esquecesse. Entendi. E ele volta a apresentar. Na questão do ácaro, mofo ou mesmo abelha, vespa, marimbondo, a gente consegue realmente dessensibilizar e fazendo com que essa paciente... E hoje, assim, é muito importante também, principalmente naquelas urticárias, né, que a gente chama espontânea, que às vezes você não chega num fator predisponente e aquela paciente que tem uma qualidade de vida muito ruim. Hoje existe questionário, existe várias coisas que você classifica esse paciente e a gente tem hoje alguns medicamentos parecido com esse que a gente usou até no Covid aí, que é o tocilizumab, tá? Que ele é um medicamento feito até com componentes humanos, vamos dizer assim. Sim. Então, é um tratamento caro, ele está disponibilizado pelo SUS desde que você classifica esse paciente. Você chegou na medicação máxima dele, por exemplo, uma quantidade muito grande, que aí começa a interferir até na qualidade de vida, sonolência. Na saúde, sim, né? Que aí você chega, aí já entra a questão da gente poder usar esses, né, alguns medicamentos estão disponíveis, inclusive, por exemplo, na asma, que é a mesma coisa, uma asma grave, por exemplo. Foi até legal uma hora que você comentou, porque assim, normalmente os quadros de alergia, eles não são aqueles quadros, a maioria não é aquele quadro grave. Sim. É difícil um paciente que a gente fala que é asma quase fatal. Paciente que tem uma asma muito grave, que realmente às vezes ele precisou ser entubado, ele ficou na UTI. Então esse paciente, se você falar para ele tomar 10 remédios por dia, ele toma. Agora aquele paciente que tem esporádico, que às vezes não vê um quadro mais grave, o que pode às vezes interferir a longo prazo, sobrecarregar coração, alguma coisa assim, pelo fato de você ficar cansado constantemente. Então aí você já tem um pouco mais de dificuldade de tratar esses pacientes, porque às vezes aquele paciente que ele some, né? Aí quando tem uma crise ele reaparece. E na imunoterapia... Entendi, doutor. Dá uma melhoradinha, esquece. Né, que tem aí alergia. Aí a hora que ele lembra, a hora que ele tem, de novo ele liga para você e fala assim, ô doutor, não paro de tossir, né? Aí você olha assim, faz 1 ano e meio que ele não vê, você fala, nossa, mas faz 1 ano e meio que você está tossindo? Ele fala, não, eu fiquei bem, mas aí faz 1 semana que eu voltei. Porque até na imunoterapia é interessante que a gente, que tem uma sequência, são pelo menos 3 anos de imunoterapia. Nossa. Então às vezes você começa com uma fase, a gente vai em torno aí de 7 meses, uma fase, mais ou menos de um quadro, então vamos supor que você chega a 3, 4 fases no paciente. Porque cada vez ela vai ficando mais forte. É como eu expliquei a questão do copo de água. Cada vez você vai pingando uma gota de leite até que o copo esteja cheio de leite. Entendi, e você esteja tomando ele puro. Uhum. E aí, então, assim, quem faz isso, a gente vê realmente uma evolução, um processo grande. Tem que levar a sério. Olha, eu acredito que a queixa maior é essa, né, doutor? Os pacientes levarem a sério. Porque, como eu falei, são difíceis aqueles pacientes que realmente... Tem tudo, né? Às vezes, porque, mas na realidade, eu acho que tudo na vida é um processo, né? Com certeza. Se você criar o hábito de fazer exercício, você vai fazer exercício todo dia.
né, comer com que qualidade, inserir assim, aquilo na sua tudo, vida. sim. Eu acredito inserir na que sua os vida. pacientes que tenham, assim, o seu bem-estar bem prejudicado, eu acredito que o de quadro respiratório, eles não pode um carpete, um tapete já estaria espirrando, Sim. né, doutor? Não pode cortina, tem um procedimento que tem que fazer de higienização direto Sim. em estofados, em sofá, na própria cama. Então, assim, a pessoa, ela fica refém, né? Tem que ter uma rotina pesada, que senão ela apresenta quadros graves. Mas eu acho que dependendo, assim, se você der uma orientação, você consegue atingir todas as classes sociais, entendeu? Então, às vezes você vai passar um pano úmido, às vezes se você tem o hábito de usar, claro. Olha que às vezes maravilha, doutor. uma bacia com água, né, para você melhorar a questão da umidade. E é até interessante falar também dos preconceitos, né? Por exemplo, existe muito preconceito, vamos supor, adolescente, aí você passa uma bombinha para ele usar, ele quer usar escondido, porque ele fica... E tem aquela coisa que a pessoa fala, mas vai viciar na bombinha? Eu falo, ó, a gente vicia em droga, em drogas... né, tipo cocaína, não vicia numa bombinha. O que acontece na maioria das vezes é que a pessoa usa só, por exemplo, o salbutamol, que ele é só para tirar da crise. É a mesma coisa, eu costumo explicar assim, eu preciso usar o óculos, aí eu não uso, fico com dor de cabeça, vou lá e tomo uma dipirona todo dia. Estou viciado em dipirona? Não, mas enquanto eu não colocar o óculos, eu não vou vou continuar tendo dor de cabeça. Entendi. Então, quando você usa um remédio, por exemplo, que o paciente ele precisa usar um anti-inflamatório, não precisa usar só um broncodilatador. Né? Então, se a pessoa vai, ela anda com aquela bombinha, aí ela só usa aquele lá, então assim, é a mesma coisa que eu falei de tomar dipirona para dor de cabeça. Ela vai melhorar da falta de ar? Sim, mas não vai melhorar da doença, porque ela precisa tomar um anti-inflamatório. Então, existem bombinhas profiláticas para evitar que a pessoa tenha doença e existe sintomática, igual a dipirona, que é, por exemplo, né, o broncodilatador, que é o salbutamol, para usar quando está em crise. Quanto mais controlada ela está, menos ela vai precisar usar o salbutamol. E assim por diante. Doutor, olha, estamos aqui com o nosso tempo estourado, acabaram de me avisar, mas eu vi que esse tema, doutor, ele é muito extenso, né? A gente pode navegar aí por vários tipos de alergia, fazer o alerta, dar dicas. Então, o doutor poderia voltar aqui em nosso programa para a gente continuar esse bate-papo. Vamos sim, eu quero... Te trazer lá de Cáceres, né, doutor? O doutor tem clínica em Cáceres, né, que trata justamente, uma clínica voltada à alergia. Sim, lá a gente faz alergia, eu fiz alergia e fiz pneumologia, então eu tenho título nas duas especialidades, apesar que tem bastante vínculo, né? Principalmente bem conectado, né? Principalmente o respiratório. Sim. Quero até aproveitar aqui, né, finalizando, agradecer. Nós que agradecemos. Agradecer em primeiro lugar ao grande arquiteto do universo por fazer com que a gente esteja aqui. Sim. Agradecer você, a toda a sua equipe aí pelo carinho. Obrigada. Quero deixar aqui, mandar um beijo especial para meus filhos, eu tenho 3, né? Tem 2 Maria, uma mineira de 18 anos, Maria Clara, Maria Eduarda de 8 e Rodriguinho, que são cacerenses. Olha e só. Um beijo especial também para minha equipe, a Clínica Fortaleza. Às vezes as pessoas perguntam, Rodrigo, como que você consegue fazer tanta coisa? Eu consigo porque eu realmente tenho pessoas que me ajudam. Então eu quero deixar aqui um beijo especial aí para elas, né? Letícia, Vitória, Ana Júlia, Deisiane, Vivi, Cirlei, que estão aí fazendo controlando né, a gente, né? E eu acho que, né, é isso aí. Eu acho que eu gosto muito de música, eu tenho paixão por música. E a gente, assim, né, finalizando, eu acho que é interessante. Eu gosto daquela música, sonhar não custa nada, porque um sonho é tão real. E a gente continuar sonhando e tem que trabalhar para realizar os sonhos, né? Mas assim, buscando sempre o bem, buscando sempre estar ajudando as pessoas e, né, acreditando que a gente pode... Fazendo desse mundo lugar melhor, né, doutor? Fazer esse lugar. Doutor, eu adorei! Obrigadão, viu, e o convite aí. Gostei muito de estar aqui. Nós que agradecemos e já vamos sair daqui com a data marcada para voltar, né? Eu já vi que a estrada vai ser frequente, né? O caminho. Apesar de que o doutor deve vir para Cuiabá sempre, né? De vez em quando a gente está aqui. Não só Cuiabá, o interior inteiro. A gente faz atendimento eu atendo em Lacerda também, a gente tem uma vez por mês, a gente está lá. Mandar um abraço pro pessoal da SOS também, que sempre está ajudando a gente. E agora Cuiabá. Cuiabá estamos aqui também, se Deus quiser vamos estar aqui também. Com certeza, para compartilhar, né? Passar para frente todo esse conhecimento adquirido com muitos anos, né, doutor? Eu quero te agradecer novamente esse bate-papo, pelo seu tempo, que você veio de lá para
tipo, trazer informação, que é tão importante a gente conseguir levar para as pessoas, né, essas dicas, uma informação com credibilidade, numa pessoa que estudou muito, que tem referência, que tem conhecimento, que está ali no dia a dia e falando sobre esse assunto que é importante, que faz parte da vida das pessoas, da rotina das pessoas. Então, eu te agradeço muito e até a próxima. Obrigadão. Fica com Deus. E o Elgue Você de hoje continua. Vamos dar aquela paradinha bem rapidinho. Na sequência, voltamos com bate-papo com ele, Carlos Campelo. E a partir de agora, temos aquele bate-papo cheio de descontração, leveza e com muitas provocações que nos fazem refletir, minha gente, com ele, Carlos Campelo, iniciando mais uma semana juntos aqui, né, Carlos? Graças a Deus, graças mais uma a semana. Deus. E animados, como sempre. Ainda pré-carnaval, né, Elga? Estamos aí, né? Meu Chegando o carnaval. já está chegando, é verdade. Tudo muito rápido, como sempre, né, Campelo? Acabou de virar o ano. Acabou de virar o ano, já, né? Então todo mundo já no ritmo. Aí no ritmo de carnaval. Lógico, balançando o esqueleto já. Agora eu vou... Ou você é do dedinho? Nem dedinho, nem de esqueleto. Eu vou treinar a corrida, porque eu tenho a maratona. É verdade, tá chegando de Tóquio, né? De Tóquio, Elga. Boa sorte, Campelo. Inclusive, eu lembrei de você no último final de semana, que eu vi uma reportagem do doutor, se eu não me engano, é o Drauzio Varela, né? Isso. Ele fez as majors. Isso! Exato. Eu falei, nossa, que legal! Ele completou a última agora. Ele completou em Berlim. Sim. Ano passado eu estava lá. Você estava lá? Estava lá quando ele completou as E foi majors. foi muito legal, porque tudo que ele veio comentando das maiores maratonas, eu falei, nossa, que orgulho, Carlos Campelo também aí está na mesma jornada. Você é amiga de um. De verdade, eu fiquei muito orgulhosa de você, parabéns. Obrigado, com muita satisfação. Campelo, qual é o tema do nosso bate-papo de hoje? O que está sendo falado hoje nas mídias sociais, em todas as redes, em todos os grupos, começou o Big Brother, né? Elga, e assim, eu vou fazer um parênteses, né? Eu assisto Big Brother, eu assisto esses programas porque para mim é uma fonte de referência para tudo aquilo que eu estudo, porque ali reflete tudo aquilo que a gente estuda de comportamento humano, acontece ali. E lá, infelizmente nessa edição eu estou assim bem por fora ainda, mas dá para ver que tudo é muito intenso lá dentro, né? Eles preparam, né? Eles provocam, eles preparam o ambiente para que a discórdia aconteça, né? Então, isso é interessante. E não é que se você esteja por fora, é que acabou de começar e já deu o que falar. E uma coisa que é importante salientar foi o que aconteceu numa relação tóxica, né? Sim. E que vale a pena a gente conversar, a gente explicar, falar, ampliar esse assunto, discutir mais sobre esse assunto, conhecer mais sobre esse assunto. E o mais importante, né, é como aprender a sair de uma relação que está assim. Olha, Campelo, geralmente as pessoas que se encontram nessa situação, lógico, a pessoa tóxica, no caso, ela tem uma patologia, uma doença, né? Nós podemos separar em duas situações, tá? Tem pessoas que têm problemas realmente biológicos, tem problemas físicos e neurológicos que levam a ter essa patologia e tem tem pessoas que trazem problemas emocionais e muitas vezes da infância. Tipo, repetindo um padrão. Repetindo um padrão, ou uma frustração, ou alguma coisa que foi cortada, principalmente na infância, e traz aquilo para a fase adulta e muitas vezes sem nem perceber. Esse é um ponto interessante que eu até quero ressaltar. Muito se fala agora sobre relações tóxicas, que é algo que
que chamou mais a atenção das pessoas. Aliás, a clareza sobre essa situação ficou assim mais evidente. Mas acho que acontece com muita frequência em vários tipos de relações. É fácil você ver sempre uma pessoa que muito dominadora em relação à outra, ou numa questão de depreciativa, tanto numa relação de amizade. Conversamos aqui no programa em relação de mães tóxicas também. Sim, Meu também. Senhor, eu fiquei impressionada. Então você vê que é algo bem abrangente, né, É Campelo? muito, foi muito bem falado o que você colocou. É que quando fala relação tóxica, a primeira coisa que é remetido é uma relação amorosa, marido e mulher, Sim, namorados. sim. Mas não é só Inclusive, isso. essa referência são namorados, né? Nesse um casal caso, lá. são pessoas que, um menino e uma menina que estão começando uma relação afetiva dentro do programa. Sim. Mas pode acontecer na empresa, na família, entre amigos, né? Sim. E muitas vezes, Helga, é levado de uma forma que nem apareceu na TV. É como se fosse uma brincadeira. Leva como se fosse uma coisa leve. Mas é uma Entendo, coisa, é até bonitinho, É né? até bonitinho. Sim. Isso, é até bonitinho. Quer ver uma das coisas que acontece? É quando a pessoa tóxica, ela é excessivamente autoritária. Isso. E ela se preocupa ela mostra que está preocupada com a pessoa. Né? E a outra que tá recebendo essa preocupação, não, ele me ama, ele gosta de mim, mas ao mesmo tempo ele está cerceando a pessoa, tirando o poder da sufocando. pessoa. Ela não entende como um sufoco, ela entende assim... Ele Gosta demais. Ele gosta demais, ele está preocupado demais, ou ela, né? Eu estou usando esse Sim. termo, a outra pessoa está preocupada demais comigo, né? Mas está cerceando... Só que eu percebo também, eu acho que eu até ouvi muito falar em relação a essa questão dessa edição do BBB, que existe uma acentuada falta de respeito também, né? É puro, né, Helga? Sim. A pessoa tóxica, ela falta com respeito com a outra pessoa. O tempo inteiro. E assim, uma das características é ela ser agressiva. Não necessariamente ela vai, para as vias de fato, ela vai bater na outra pessoa. Sim. Ela pode ser agressiva com gesto, com olhares, com falas e com silêncio, Helga. Olha só, fica ali maltratando a pessoa, cozinhando a pessoa lá, e não fala Isso. com ela, Imagina ignorando. Imagina você difícil. brigar com uma pessoa, discutir, sei lá o que for, né? Vamos discutir relação, e a outra pessoa fica quieta, não responde nada. Ah, olha, Sabe? difícil, hein? É difícil para quem está falando É e uma para outra tortura, pessoa. achei a palavra, Campelo, tortura. Exatamente, e vai torturar. E a outra pessoa que teoricamente, ela poderia ter sido a vítima, ela, quando passa por uma situação dessa, que a pessoa tóxica aprendeu a usar o silêncio como resposta, ela vai se diminuir, ela vai, inclusive, no final, ainda pedir desculpa por ter atrapalhado a outra pessoa. Sabe o que eu fico assim, o que me indigna? É essa submissão da outra pessoa, sabe? Então eu sei que tudo é mais intenso, levando como referência o Big Brother, tudo é muito intenso. Mas como você acabou de falar, acabou de começar, e como que uma pessoa já se encontra nesse nível de submissão, assim, sabe? Como se fosse algo escravizou a mente da pessoa. Como que acontece isso? É ótimo você falar esse assunto, porque são duas pessoas com problemas emocionais. Isso, é verdade. São duas, uma com excesso de proteção, de zelo. E aí, as explicações do porquê que chegou a isso tem várias. Tem, por exemplo, Helga, situações que eu já presenciei, que eu posso falar sem citar nomes. Uma determinada pessoa que na infância os pais acabaram falecendo e foi morar com um tio, aí não deu conta, foi morar com a tia, não deu conta, foi morar com um vizinho. Sabe, essa criança, ela foi criada, sabe, sem um lar. Sem aquela segurança, cuidado, de um acolhimento. Lar. Isso. Sim. Aí cresceu e, de uma certa forma, quando alguém contraria ela, ou quando alguém se afasta, porque normalmente na vida da gente, se não for casado, coisa parecida, amigos, acaba afastando naturalmente. Sim. Cada um segue seu caminho. Ela ignora.
ela passa a ignorar aquela pessoa passa a não existir. Ela é capaz de passar por aquela pessoa como se estivesse passando por um poste de luz, né? Não existe aquela pessoa, mas não é maldade. É uma autoproteção, defesa. Uma autopreservação, uma defesa para não sofrer a dor da perda. Olha só, Campelo. Esse mundo da parte das relações, eles são... Não, é muito legal, porque conversar sobre isso também e acontecer um fato deste num programa de extrema relevância e que as pessoas tenham contato com isso e discutam isso. Porque às vezes você está numa dessas relações e não percebe. Isso deve acontecer muito. E o que aconteceu lá, especificamente? O rapaz, ele é tóxico e a menina, ela apresenta essas características de se permitir se controlar, se permitir a passar por essa situação. Tanto que ela, depois, ela falou que já não é a primeira relação tóxica que ela passa. Olha só. E aí, ainda fazendo um outro parênteses aqui, muitas vezes, quando a gente está com esse problema de autoestima, a gente tende a repetir comportamentos em outras relações. Então, acontece algumas vezes, né? Termina uma relação e a pessoa, não quero morar mais aqui em Cuiabá, vou mudar para a Europa, para a Ásia, vou sair daqui. Da situação. É fuga, né? Exatamente isso que você está falando, é uma forma de fugir. Mas se o sentimento, se o problema está dentro dela, o sentimento está dentro dela, não interessa o espaço físico onde ela está. Ela vai levar junto aquilo ali. E é capaz de lá onde ela estiver, né, entrar numa relação, inclusive, tóxica. Olha só, Campelo, que bate-papo maravilhoso. Nós estamos aqui no limite do intervalo do primeiro bloco, mas no segundo tem várias perguntas. Como identificar, o que fazer? Pode ser? Pode. Então, mas vai acontecer no próximo bloco, minha gente. Vamos dar aquele intervalo bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com este bate-papo sensacional, minha gente. Sempre esse início de semana, né, nos traz essa energia, mais conhecimento, que sempre é bom, né, Campelo? Eu adoro, né? E mesmo falando... Eu quase não gosto, né? Quase não gosto de poder transmitir tudo que você busca de conhecimento, né, Campelo? Fazer o bem para as pessoas, com certeza. E cumprir o nosso propósito sempre, né, Olga? Sempre. Isso que nos faz bem, de verdade, né? É poder, contribuir com a sociedade, fazer as pessoas quererem evoluir. O ano está favorável ao desenvolvimento, né, Campelo? Exato, alto desenvolvimento. Adoro falar isso. Tem algo, mais uma coisa ao nosso favor esse ano, né? Perfeito. A energia. A energia está aí disponível para todos nós, né? Que então maravilha. vamos aproveitar essa energia e vamos espalhar coisas boas. Eu acho que está faltando muito isso, né? Demais. Principalmente nas redes sociais. Com certeza. Vamos divulgar coisas boas. Dar né? bons exemplos, chamar a atenção das pessoas, que existem pessoas boas, comprometidas, de valor, sabe? Porque às vezes você vê tanta negatividade, principalmente na mídia, para chamar a atenção. Isso aí contamina muitas pessoas. Então nós estamos aqui para mostrar que o bem existe e muitas pessoas destilam esse bem, né? E assim que tem que ser. E assim que tem que ser, e assim que tem que compartilhar. Dentro disso que você falou, ao invés de estar lá mostrando os erros, arregaça a mão, vai ajudar. Né? Sim. Vai ajudar. Tem tantas ONGs, tem tantos grupos aqui que se juntam para ajudar as pessoas, seja causa animal, seja causa de pessoas menos favorecidas, seja ambientes hospitalares ou casas de idosos ou creches, né? Sempre precisam da sua ajuda. E muitas vezes não é ajuda financeira, não. A grande maioria das vezes não é ajuda material. A grande maioria das vezes é só vocês ir lá, seu conversar. Tempo, sua atenção. O seu tempo. Se precisar de alguma coisa, é o seu tempo que você pode se dispor. E olha, o bem maior é para nós, com toda certeza. E o bem contamina, viu? Você se doa um pouquinho, faz o bem, você se ajuda a ser uma pessoa melhor. Muito bem, muito mais. O bem contamina muito mais. Sim. Apesar do mal, ele é facilmente divulgado, mas o bem, ele
preenche a gente, deixa a gente com sensação de mais humanidade. Com certeza. Mas, Carlos Campelo, estávamos aqui conversando sobre relações tóxicas e no final do bloco anterior eu falei que tem vários questionamentos e no intervalo eu lembrei que, às vezes, você está nessa situação e não percebe. Olhando para trás, eu acredito que já passei por uma situação assim com amizade. Você acredita? Que no final, que quando você consegue afastar um pouco, né, daquela situação, você olha e fala, meu Deus, que livramento, né? Olha, era uma coisa que me sufocava. E eu só consegui olhar que isso aconteceu fazendo essa reflexão. Falei, nossa, acredito que não foi normal aquele relacionamento, né? Era demais. Mas assim, é bonitinho, nossa, grudada, unha e carne o tempo inteiro, mas no final das contas não era nada disso. Era uma relação doente. Era uma relação doentia. Muitas vezes a gente entra nisso, como a gente falou no bloco anterior, sem perceber, né? E talvez a gente possa até ali estar tendo aquela falsa alimentação, não, que eu sou querido ou querida, que gosta de mim, que se importa comigo. E você já falou aí que já deu a dica assim, do primeiro passo para a gente tentar sair de uma situação tóxica, seja uma relação de amizade, familiar, é a conscientização. Eu estar consciente que a relação que eu estou é tóxica. E mais eu ia usar a palavra engraçado, mas não é certo, essa palavra é engraçada. Não tem nada de engraçado. Não tem nada de engraçado, né? Interessante é que na edição, o apresentador, ele deu um toque para o casal, que eles estavam a ponto de ultrapassar um limite aceitável, se é que existe um limite aceitável. E depois que ele passou, o casal foi conversar, eles não perceberam. Não acredito. Eles não perceberam. Eu não fiquei sabendo, nem a internet me mostrou. Não, eles não perceberam. E aí o rapaz, que é a que está mostrando a relação tóxica, e a menina que aparentemente ela tem essas questões carentes, porque também a gente não pode afirmar, porque eles podem ali também estar fazendo um personagem, né? A gente não tem como levar ferro e fogo, mas assim, tem coisas que a gente vê na vida real que acontece. E o que reflete ali pode refletir na vida real. É a pessoa, na hora que ela se toca, ou que alguém mostrou e provou por A mais B que a relação está tóxica, o executor que vai querer dominar o assunto, ele se reveste, ele muda a sua personalidade para um papel de vítima. Ele se vitimiza de uma forma que a outra pessoa, que é teoricamente a prejudicada, ela acaba pedindo desculpa. Olha só. Por ela estar sendo prejudicada, por ela estar sendo... Entendi, como se a culpa fosse dela. Como a culpa fosse dela. A culpa fosse dela. E ele ainda faz todos os caminhos, assim, se você pegar lá na bibliografia o que é uma pessoa tóxica, ele está executando todos os caminhos. Ele repete certinho todos os passos. Repete os passos, que agora é o que ele está fazendo. Ele passou a culpa para ela, eu sou tóxico porque é você me deixa assim, você que me deixa assim, você que me faz assim. Entendi, exato, a culpa é sua, né? E agora ele está se aproximando das pessoas, fazendo o papel do eu sou coitadinho, eu sou prejudicado, ninguém gosta de mim. Entendo. E ele está minando todos os outros para ficar do lado dele. É uma manipulação total. É manipulação, é uma outra característica da pessoa tóxica, ela manipula. Tanto, por isso que existe na amizade, né? Não tem assim aquelas Não tem nada de engraçado, mas não, a tem palavra... Nada de engraçado. Realmente, quando você vai falando, você vai identificando, né? A pessoa realmente, ela manipula todas as situações. Sim, vai tóxica. Mexendo como se fosse um jogo de xadrez, vai cerceando a pessoa, cercando aquela pessoa que não deixa o cônjuge, o namorado não fazer nada, não pode fazer nada, não pode sair, não pode trabalhar. Quantas vezes a gente vê isso, né? Principalmente o homem em relação à mulher, isso já na maioria das vezes, a mulher tem que ficar em casa, a mulher não pode ter amigos, não pode trabalhar, tem que ficar em casa. Não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Não pode ficar nada. É um bibelô que tem que ficar ali exclusivo. Só que, Campelo, isso até pode-se falar que vários relacionamentos têm esses traços bem fortes, viu? A gente não generaliza nunca, mas não é difícil você inclusive, eu posso falar que é até frequente eu encontrar casais assim. Bastante. Eu falo, gente, eu não acredito que
Nesse século nós ainda temos esse comportamento. Exato. A gente tem escravidão humana, né, nos dias atuais. Eu fico impressionado, né? Eu também fico impressionada. E é isso aí, a gente está falando esse exemplo, como você muito bem falou, a gente não está generalizando, mas é que as pessoas têm que perceber que existe um limite, sabe? Um limite de cerceamento, um limite do ir e vir, né? Então, uma das coisas que para a gente romper esse limite, primeiro é se conscientizar. Segundo, eu faço tudo o que eu quero, porque a pessoa, quando está numa relação tóxica, ela não faz o que ela quer, ela faz o que a outra pessoa quer. A outra pessoa quer ir no cinema, a outra pessoa quer ir tomar um sorvete, a outra pessoa quer ir no mercado, a outra pessoa quer ficar em casa, é o que a outra pessoa... Mas o que eu quero? Então, faz parte da conscientização. Se eu fizer aquilo que eu quero, né? E aqui eu vou fazer mais um parênteses, que uma relação conjugal não são de duas pessoas, tá? Olha, fiquei curiosa agora, como assim? São de 3 pessoas. Jura? Como assim? Eu, você e nós. Entendi. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Então nunca Tem que ser perca assim, a inclusive. individualidade, que quando nós fizemos uma relação, a gente tinha nossa individualidade. E a gente se apaixonou pela individualidade das pessoas. Por que eu tenho que perder essa individualidade quando eu estou junto com outra pessoa? Eu já ouvi, assim, amigas, né, quando terminam um relacionamento, falar, ai, nossa, que livramento, eu estava com saudade de mim. Você entende? Entendo perfeitamente. E tenho certeza que nossos telespectadores também vão entender isso. Né? A relação com pais e filhos, acontece que nem você falou, a gente já teve um programa falando de mães tóxicas, né? Na empresa onde o patrão compete demais com o liderato, né? Olha só. Ele usurpa do poder, né? E muitas vezes tem isso, né? Dá poder para a pessoa, né? Dá dinheiro e poder para a pessoa que você vai conhecer a pessoa. Isso daí já é antigo, isso, e é verdade. E parece que as pessoas não aprendem. Parece que assim, que não tem nenhum bom senso de perceberem isso. Mas quando a pessoa tem essas questões emocionais... É verdade. Se ela conseguir se conscientizar, é o primeiro passo. O segundo passo, Elga, é fazer terapia. Todo mundo tem que fazer, como a gente sempre fala, né, Campelo? Olha, Campelo, eu percebo que a pessoa que está na posição oprimida, no caso, sendo vítima dessa relação, ela tem uma dificuldade, ela está numa escravidão ali, sabe? É o que eu percebo. Como é que ela arruma força para sair daquela situação? Imagina se a dor dela for o abandono, dor do abandono. Sim. Ela vai querer se manter aquela relação para não se sentir abandonada, mesmo que aquela relação esteja machucando, agredindo fisicamente, ela esteja apanhando fisicamente, seja cerceada de todos os seus direitos, mas a dor do abandono pode ser muito maior do que a dor física e a pessoa se coloca nessa situação. Por isso que a conscientização, a terapia vai ajudar a pessoa a olhar para isso e olhar com os outros olhos. E Elga, como a gente pode falar, tem uma luz no fim do túnel, tem como sair, tem como achar relações mais sadias, tem como criar outras pessoas. E aquele velho jargão de uma relação, eu nunca vou encontrar outra pessoa que faz a massagem no meu pé, que faz a comidinha que eu quero, que vai cuidar de mim. Vai encontrar, vai sim, vai encontrar pessoas talvez melhores. Talvez a massagem seja um pouco diferente, não é verdade? Seja melhor nas costas do que no pé, dá uma mudada, mas pra frente é que se anda. Exato. Eu sempre falo isso. Se respeitar você do jeito que você é, lembrando das 3 pessoas da relação. Adorei essa das 3. Dessa? Adorei essa, de verdade. Porque é uma verdade muito assim, que está tão claro, mas as pessoas não conseguem enxergar. E a partir do momento que você tem clareza disso, o seu relacionamento fica maravilhoso. Todo mundo se respeita na sua individualidade e tem a vida em comum, que são vocês dois, né? E que é a terceira pessoa, ali, aquele terceiro relacionamento. E aí tudo faz sentido, fica mais leve. E é isso que a gente deseja para todos os nossos telespectadores, né, Com certeza. Que fale mais sobre o assunto, que escute as pessoas, que abrace a pessoa que você falou muito bem, que esteja oprimida numa relação, que você saiba que muitas vezes ela sozinha, ela não vai ter força para sair, então o que ela precisa é de acolhimento. Com certeza, a pessoa fica em um nível
sabe, presa naquela situação, ela não consegue enxergar, ela não consegue ouvir ninguém, não adianta você dar conselho, ela realmente está presa naquela situação, muito difícil quebrar, né, eu falo como uma escravidão mesmo, você não consegue enxergar. Mas o primeiro passo já está aí, né, dado, você tem que realmente lutar contra isso. Eu acho que, Campelo, você tem que fazer uma reflexão, tipo, alguma coisa não está certa, né? Aí você vai, pesquisa e tenta sair daquela situação. Tem que fazer bem, tem que fazer sentido, tem que ser leve, tem que fazer feliz, né? Exato, é isso que a gente deseja para todos. Campelo, olha, sensacional essa pauta. A gente não quer parar de falar, né? Você fica pensando, refletindo, fazendo conexões com as pessoas que te cercam também, as relações que você participa. Então, é assunto para vários programas. Inclusive, a gente pode até colocar em pauta novamente. Voltar nesse assunto e se tiver perguntas dos nossos telespectadores, pode deixar que a gente... Nós temos que fazer aquele perguntas e respostas, lembra? Vamos voltar. fazer 2023 novamente. Vamos sim. Muito obrigada por mais uma excelente participação e até a próxima. Eu que agradeço. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas a semana só está começando. Perdeu algo? Quer tirar alguma dúvida? Atenção, pegue seu celular e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube. Este programa já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.